Então, hoje é o último longão antes da corrida. A corrida já é semana que vem. Aí de 15 a 18 quilômetros de percurso. Carla, você que está acompanhando, o que você observa que talvez seja o maior desafio agora que a gente entrou na terceira semana, né? Tem mais 2 semanas para a prova. Eu acredito que o maior desafio nessa fase, nessa terceira semana, é a alimentação. Porque o corpo já... Houve uma adaptação do corpo ao treino de corrida, o Thiago já corre já tem um tempo, mas a fase que agora a gente entrou é que ele tem que enxugar um pouco mais. Então, focar na alimentação, essa semana tá mais frio, o Thiago gosta de cozinhar, o corpo necessita de alimentos mais quentes e mais calóricos. Só que o ideal nessas 2 semanas que antecedem a data da corrida é comer de uma forma mais limpa, mais leve, para poder diminuir e enxugar um pouco mais o peso. Então, a maior dificuldade, acredito agora, vai ser focar na alimentação. Fala, Tutu! Se você está aqui acompanhando os episódios dessa série, a preparação para minha primeira maratona, você sabe que quando eu aceitei o convite para participar dessa prova, eu já estava treinando, eu já estava correndo, estava até que comendo direitinho. O problema é que todo treino era intenso, eu gostava muito de fazer força e eu ainda gosto. E toda corrida era tipo assim, além do limite, eu corria o mais longe que eu podia e ligava para Carla me buscar passando mal, geralmente. Só que aí eu fui percebendo durante o treinamento, né, durante o que eu estava fazendo, que as coisas não estavam funcionando muito bem, principalmente porque eu já tenho mais do que 44 anos. E aí eu fui trocar uma ideia com a minha esposa, que é uma pessoa que entende muito disso. Para quem não sabe, hoje ela cuida dos bastidores das redes sociais de algumas empresas e ela está me ajudando aqui no canal. Mas antes disso, ela tem mais de 20 anos de experiência como educadora física, treinadora, personal trainer. Então ela tem um conhecimento muito grande, muita prática em cima disso. E aí eu fui conversar com ela e ela me chamou na chincha. Ela chamou minha atenção e disse o seguinte, ó, se você quiser levar esse negócio de desafio, de corrida, de natação, ciclismo, enfim, luta, se você quiser levar alguma coisa a sério como esporte, você já viveu isso antes e você precisa lembrar do seguinte, você não pode fazer aquilo que você quer do jeito que você quer. Se você quer levar alguma coisa a sério como esporte, você precisa fazer isso seguindo um planejamento. E o pior é que fez muito sentido quando ela fez isso. Eu percebi que eu estava usando muito o esporte como uma válvula de escape, fazendo muita força ao máximo sempre para poder extravasar as coisas do dia a dia, só que performando pouco. Então eu segui esse conselho dela e fiz um combinado. Pode montar a planilha de treinamento, falta um mês e eu vou seguir assim, tintim por tintim. Não vou fazer mais, também não vou fazer menos. Vou seguir o que você colocar. E a partir daí eu comecei a primeira semana faltando um mês para a prova. O que acontece na primeira semana, o meu primeiro choque, né, o primeiro baque que eu tive, foi que a Carla diminuiu muito as minhas cargas. Ela até aumentou a quantidade de repetições, mas ela diminuiu muito a carga na musculação e eu senti que eu não estava treinando. Mas eu combinei e eu continuei seguindo. E durante a semana, que foi uma primeira semana de adaptação, eu percebi o seguinte, eu terminei a primeira semana correndo mais, só que eu estava menos cansado, menos destruído. E aí eu cheguei no final de semana, eu consegui aproveitar mais o final de semana. Eu consegui ir no parque levar minha filha para andar de patins, correr atrás dela filmando e tal. Eu corri mais, mas eu não fiz a força toda que eu queria, mas eu estava melhor e eu até emagreci um pouquinho. Foi muito bacana. E eu preciso, antes de continuar, compartilhar um negócio para você, uma armadilha que eu estava entrando assim fácil. Eu estava acreditando que diminuindo a intensidade no treino, eu estava treinando menos. Eu não sei se é porque eu fiz muito funcional, crossfit. Sabe aquela sensação de terminar o treino destruído e falar assim, é assim que eu sei que eu treinei bem. Só que quando a gente está para um esporte, nem sempre a intensidade máxima todo treino ajuda no resultado. Eu não sei porque eu estava achando que para fazer uma meia maratona, 21 quilômetros,
eu ia ter que conseguir chegar no dia da prova treinando todo dia, fazendo 21 quilômetros todo dia, sabendo até o máximo. E aí eu fui entendendo que não era assim que funcionava. E eu percebi que essa armadilha, esse erro em relação ao treinamento, ele é uma coisa muito comum. Muitas pessoas que treinaram comigo já, passam pela mesma coisa, ou passaram pela mesma coisa, de todo treino ter que acabar assim, com o corpo destruído. E talvez isso esteja acontecendo com você. Por isso até eu quero que você compartilhe aqui comigo se isso aconteceu com você. Se você é daquela turma que gosta de treinar forte, acabar todo o treino, toda a corrida, assim, super assim, suando, corpo destruído, ou se você prefere levar as coisas mais light, ou até se você ainda não faz nada, é da turminha do sedentarismo. E eu vou falar, eu não estou julgando ninguém não, porque eu tô nessa pegada de treino há um pouco mais de um ano, mas apesar de tempos atrás ter treinado muito, eu fiquei um tempão sem fazer praticamente nada. Então eu não estou julgando ninguém, eu só estou querendo arrastar quem quiser vir comigo, e quem não quiser, tá tudo bem. Tomara que você só se divirta com esse vídeo. Mas vamos lá para o que aconteceu na segunda semana, que passou a adaptação, e aí foi uma semana de buscar um pouco mais de volume, né? Um pouco mais de resistência específica para a prova. Bom, eu entro na segunda semana sabendo que seguir a planilha, seguir o planejamento funciona. Talvez eu não precisasse mais treinar tão intenso todo o treino, vou seguindo a planilha, tá dando certo, e eu vou cumprindo essa segunda semana que é de ganhar resistência específica para a corrida. Então a gente aumentou um pouquinho os tiros, aumentou um pouco mais o percurso da corrida, nas corridas contínuas, no longão, diminuiu um pouquinho a carga na musculação, mas aumentou até a quantidade de repetições. Eu fui terminando a segunda semana bem, preparado para entrar nessa terceira semana, que é uma semana de adaptação para sustentar essa resistência, né? Essa resistência específica adquirida nessas duas primeiras semanas. Só que aí aconteceu um negócio interessante, assim, eu tive um revés profissional, vamos dizer assim, tinha uma coisa que eu não estava contando muito que acabou acontecendo, e ok, isso abriu uma oportunidade que a Carla e eu queríamos que fosse aberto, né? Isso abriu uma porta, vamos dizer assim, só que eu fiquei um pouco ansioso, e a hora que eu fico ansioso, é algo que eu estou trabalhando em mim, eu desconto na comida. Eu acabei me excedendo muito na comida. E o problema até não foi nem ganhar o peso, porque qual que é o lance, assim? Nesse planejamento todo, e comendo limpinho do jeito que eu estava comendo, consequentemente eu ia baixar um pouco o peso na balança. E abaixando um pouco o peso na balança, eu corro muito melhor. Eu não só consigo sustentar uma velocidade maior por mais tempo, assim como eu termino a corrida bem, sem dor, sem grandes cansaços, nada disso. Mas eu entrei bonito na comida, no doce, no refrigerante, na quantidade de comida em si. Às vezes o prato até que estava comida mesmo. Arroz ou batata, frango ou carne, um legume, mas assim, uma quantidade muito maior do que devia. E o problema disso foi nem ganhar a questão de ganhar peso, porque eu não ganhei, mas eu não deixei, não perdi peso, né? O planejamento era que eu saísse dos 80 kg, 900 gramas, e durante esse percurso todo eu fosse baixando para chegar nos 78, talvez uns 77,500, né, para correr bem leve. E aí eu acabei mantendo o peso. E quando a gente corre, a gente percebe que cada quilo a mais na balança, cada meio quilo a mais na balança, é um impacto a mais nas nossas articulações. Então, diminuir o peso ia ajudar bastante. Mas, enfim, é o que é. A gente foi contornando essa questão aqui. Eu vou compartilhar algumas imagens. Eu busquei continuar comendo limpo, apesar de alguns excessos que eu cometi, e eu usei uma estratégia que está me ajudando bastante. À noite, depois que eu faço o jantar, quando eu sinto que eu ainda estou com fome, em vez de tentar comer uma besteira ou repetir um prato, alguma coisa assim, eu estou usando o caldo de ossos. Pego uma cumbuca bem generosa de caldo de ossos, eu tomo, isso ajuda muito na saciedade, né? Os nutricionistas falam que isso é muito nutritivo, e me ajuda muito quando eu acordo no dia seguinte. Eu acordo
mais leve, eu não acordo inchado, isso me ajuda a treinar melhor também. E além da questão da alimentação, teve um outro desafio que é essa mentalidade às vezes errada em relação à disciplina. Porque na quarta-feira eu fui correr numa pista que está mal conservada, cheia de buraco, mais esburacada que as estradas de terra que eu vou correr com os cachorros. Eu pisei errado algumas vezes, senti um pouco de dor, mas em vez de parar, eu continuei o treino de corrida até o final. E a hora que eu acabei e deu aquela esfriada no corpo, eu senti uma dor muito forte no joelho esquerdo. Ou seja, eu deveria ter parado a hora que eu percebi que alguma coisa não estava legal, mas essa ideia de que eu preciso ir até o final das coisas, é, enfim, eu fui, não foi legal. A consequência disso foi que o treino de musculação e fortalecimento que eu tinha na sequência, eu não fiz, porque eu fiquei com medo de machucar, eu estava sentindo uma dor muito forte. Enfim, coloquei gelo, repousei o resto do dia, né? Fiquei trabalhando sentadinho no sofá com o computador para treinar no dia seguinte. E aí no dia seguinte eu acordei melhor, tal, e aí eu consegui encaixar, fazer, a Carla me ajudou na adaptação da planilha. E o que eu percebi algumas coisas. Uma delas foi que eu preciso, quando alguma coisa não funcionar, em vez de insistir muito, eu preciso falar com a Carla, por exemplo, quando é em relação ao treinamento, para fazer as adaptações necessárias e evitar levar para frente uma coisa que não está legal. E nessas percepções, uma das coisas que eu percebi agora na terceira semana muito claro, que o difícil às vezes não é seguir uma planilha de treino, porque o treino acontece se for ver, num pedaço muito pequeno do dia. O mais difícil às vezes é administrar tudo que está em volta. E no meu caso, eu não sou um atleta profissional e que vivo disso por enquanto. Eu sou um cara normal, eu sou marido, pai de família, tenho meu trabalho, né? Tenho escritório de advocacia, tenho as questões de seguro, as coisas de marketing da minha esposa. E então eu preciso fazer isso tudo funcionar. E é importante assim criar mecanismos, já que eu sei que algumas coisas podem acontecer, para aquilo que eu sei que pode acontecer, criar uns mecanismos. Por exemplo, eu tenho um moussezinho que eu faço com um whey sabor doce de leite. Ele fica parecendo um doce de leite, né? Então eu percebi que às vezes, se eu vou ter coisas muito intensas profissionais eu posso ficar eufórico de alegria porque deram certo, ou vou ficar muito frustrado porque alguma coisa deu errado, e eu sei que para qualquer um dos dois que acontecer, eu vou querer descontar na comida, eu vou querer entrar no doce, então de repente já deixar alguma coisa talvez melhor um pouco ali já preparado, é melhor do que entrar num doce cheio de açúcar. Se eu tô vendo que chegar num lugar e eu perceber que alguma coisa em relação ao treino talvez não seja tão interessante, talvez a melhor coisa que eu tenho que fazer é falar não. Né? E uma das coisas que eu tenho lembrado muito, até por conta dos meus filhos que estão praticando esporte também, a minha esposa, o esporte ensina muitas vezes a gente a colocar limite. Mas não é só limite em relação a eu não vou para uma festa, eu não vou comer bobagem, eu não vou beber bebida alcoólica, eu não vou utilizar droga. Às vezes o limite é falar não para o excesso de treino, falar não para o radicalismo da comida. Talvez a visão que a gente tem de limite, de disciplina no esporte, talvez a gente precise, pelo menos eu, né? Preciso às vezes olhar mais, às vezes ir muito doido até o final de alguma coisa. Eu vou conseguir, eu vou até o fim. E chegar lá no final destruído, não conseguindo tocar direito o resto das coisas da minha vida, talvez não funcione bem. E paralelo a isso é tentar com a alimentação ter uma alimentação mais natural, sem radicalismo, né? Então, tipo, arroz, feijão, uma proteína, né? Frango, carne, peixe, ovo, fígado. Eu tô comendo fígado uma vez por semana e tô achando a preparação que faz com que ele fique suculento, fique gostoso. Aí eu pego depois que ele tá pronto, passo um arrozinho na panela com cebola. Nossa, fica gostoso pra caramba. O problema é que eu adoro comer isso com um copinho de Coca-Cola gelada. E tá sendo um sacrifício, eu tô cortando isso. Mas assim, ajustando essas coisas de treinar bem, ajustar quando tem que ter muita intensidade no treino, quando tem que ter menos, tentando comer o mais limpo possível e quando, eu quero comer um doce, e de vez em quando sim, comer um doce, mas buscando evitar isso no dia a dia, eu quero comer um doce, de repente comer uma fruta, fazendo essas adaptações, eu estou conseguindo finalizar essa terceira semana, não mais leve, mas mantendo um peso e o mais importante, me preparando para entrar agora na quarta semana. Estou entrando na quarta semana hoje. E essa quarta semana, muito embora tenha menos intensidade de treino do que todas as outras semanas,
é a semana mais difícil e você não vai acreditar no que vai acontecer. Só que antes de continuar e contar como é que vai ser essa reta final, a quarta semana da preparação antes da corrida, eu preciso dizer para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá o seu like e é o seguinte, aperte o sininho para receber as atualizações. E o seu comentário, você vai colocar os seus desafios, aquilo que você quer atingir, faz o comentário que você quiser. Esse comentário pode servir de inspiração para os próximos vídeos do canal. Então vamos lá, vamos continuar e eu vou falar como é que vai ser agora essa quarta semana de preparação. Eu estou olhando a planilha aqui e nós entramos na quarta semana hoje. E essa é a mais difícil de todas, até porque é a reta final, né? Daqui uma semana acontece a prova, a meia maratona. E ela é mais difícil de todas não porque tem o treino mais puxado, pelo contrário. Eu estou olhando aqui na planilha, eu vou fazer 60% a menos de força do que eu fiz nessas últimas semanas. Então, em termos de treinamento físico, tanto da parte de corrida como de preparação física e de musculação, está relativamente tranquilo. A questão agora é controlar a boca e entender que agora o objetivo já não é mais condicionamento. O objetivo agora é absorver tudo aquilo que foi feito nesse ciclo de treinamentos e preservar a energia para chegar na prova. Mas pensa comigo, para alguém que muitas vezes associou disciplina a ir além, a fazer o tempo inteiro, a fazer muita força, a se esforçar para conseguir um resultado. E de repente a disciplina é não fazer tudo isso. A disciplina é moderação. Treinar menos, descansar mais, recuperar, preservar a energia para chegar inteiro. Esse vai ser um baita desafio para mim e o maior desafio de todos é que eu não tenho muito controle sobre isso, porque eu nem sei se fazendo tudo isso certinho o resultado vai dar certo. Eu até acredito que vai, mas acredito muito, mas eu não tenho certeza. E a incerteza muitas vezes é o que mais me corrói, assim, o que mais me dá medo é não saber ao certo o que vai acontecer. Mas para saber se isso tudo deu certo ou não, tem um jeito, que é você acompanhar semana que vem o quarto episódio dessa série, a preparação para minha primeira maratona. Espero você lá e a gente se encontra para ver como é que foi o final desse ciclo e depois um vídeo falando da meia maratona, erros e acertos, algumas coisas. Te aguardo. Até lá!